Paz, igreja, tudo bem? Graças a Deus, Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Na lição de hoje é a lição de número 15 da nossa revista, em que nós iremos ver todo esse processo de formação do cânon no Novo Testamento. Então, o texto áureo da nossa lição, ela se encontra em Romanos, no capítulo de número 8, o versículo de número 3, que diz assim: Porquanto que fora impossível a lei que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A primeira parte do projeto redentor da parte de Deus havia sido concluído, e a lei havia sido dada a Israel, que era um povo vocacionado, e as profecias a respeito do Messias tinham sido proferido. Chegou-se então, como está lá em Gálatas no capítulo 4:4, a plenitude dos tempos. E João no capítulo 1, versículo 14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele é cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Interessante observar que tornar a lei um projeto de vida para a humanidade somente foi possível através da obra redentora de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me lembro de uma palavra que João Batista ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse mesmo Cordeiro em que João ele vai relatar lá no livro do Apocalipse, através de uma revelação, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Então, esse processo de formação do cânon, ele seguiu todo um processo muito semelhante ao do Antigo Testamento. E é esse tema que nós veremos a partir de agora. A igreja, então, ela vai registrar e divulgar esses testemunhos. Haja vista que vários desafios iam surgindo e questões dentro das comunidades também haviam surgido. No entanto, os judeus convertidos agora, eles recebem instruções acerca de como conciliar o judaísmo junto com o novo caminho. A igreja, através da pessoa do Espírito Santo, ela vai crescer e, contudo, ocorre o primeiro concílio. Há também projetos missionários e cada comunidade vai enfrentar diversos problemas como perseguição, idolatria, situações de ordem teológica, moral. Então, esses problemas eles são reais dentro de cada realidade, com o objetivo de obstruir, destruir o plano de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e para a educação da justiça, a fim de que todo homem ele seja perfeito e perfeitamente instruído e habilitado para toda boa obra. E diante desta situação, a forma e o conteúdo desse processo de formação do cânon, esse processo ele a revelação, ela é lenta e ela é gradual, porque ela vai interagir com o leitor e ouvinte. O autor dos Hebreus, ele vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. No entanto, esse processo, ele não é um processo estático, parado, mas é um processo dinâmico. E dentro desta situação, o primeiro estilo literário em que vai surgir são os evangelhos. Os 4 evangelhos, 3 são denominados sinóticos. Cada um dos evangelistas, eles vão ter uma visão diferenciada. Mateus, ele vai ressaltar Jesus como Messias. Marcos, ele vai dar uma ação e uma rapidez nesses fatos. E Lucas, ele vai enfatizar o universalismo das boas novas. E João, quando ele vai escrever, a igreja já estava passando por algumas situações de heresias, então ele vai ressaltar, ele vai promover a fé
e também estimular isso nos seus ouvintes e leitores. O livro de Atos, que vai ser escrito pelo evangelista Lucas, ele é muito particular e muito interessante, porque, em outras palavras, ele poderia ser dito como Atos do Espírito Santo. Ali nós podemos ver e presenciar a atuação do Espírito Santo de Deus trabalhando em diversas nuances, não só no surgimento da igreja, na história da igreja primitiva, como também no desenrolar desses acontecimentos e também na perseguição nós podemos ver essa atuação do Espírito Santo de Deus. E as epístolas, que são as epístolas paulinas, que são denominadas como gerais, que vai... Então, dentro desse processo de revelação, nós podemos entender que a revelação ela é lenta, ela é gradual e ela é progressiva. Deus ele vai revelar primeiramente através de uma forma de preparação. Deus ele vai preparar as mentes e os corações para receberem essa revelação final. Então, qual foi o processo desse conteúdo? O processo ele foi apostólico de uma forma intencional, porque os apóstolos eles conviveram com Jesus de Nazaré. Patrístico, que esse nome ele é dado a partir do 3º século e no começo de uma tradição grega do Antigo Testamento, os líderes que se sucederam aos apóstolos, nós podemos citar aqui como Inácio, Papias, Clemente de Roma, Policarpo, que se utilizaram dessas epístolas e evangelhos. E também, por último, a igreja ela vai enfrentar diversas heresias e perseguições nesse período. No entanto, ela irá formular, através desses livros autoritativos e canônicos, para essa resposta rápida para combater essas heresias que haviam surgido. No entanto, no ano de 303, Diocleciano, ele vai instituir com que queimassem todos esses livros e também quem fosse pego com esses livros também seriam mortos. E até então, no 4º século, Atanásio, bispo do Egito, no concílio local de Hipona, e também de uma forma final, o concílio de Catargo vai expressar o que era unânime, os 27 livros conhecidos hoje. Então, alguns critérios de seleção foram alguns fatores. Primeiro, a aceitação integral da igreja, ampla da igreja, o sustento cristão da igreja. A igreja ela já utilizava desses livros para fundamentar a sua fé, era um testemunho autêntico, devido também a um testemunho também do próprio Jesus de Nazaré, e ser sinais inequívocos da autoridade apostólica, porque, como eu havia falado anteriormente, esses apóstolos eles conviveram, eram testemunhas oculares do próprio Jesus de Nazaré. E concluindo esta lição de hoje, o processo de formação do cânon, ele é essencial, haja vista que esse desenvolvimento histórico é receptora da mensagem revelada e a própria encarnação do seu conteúdo e responsável por transmitir as boas novas. E ele se cumpre com a carta de Paulo aos Efésios, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário e dedicado ao Senhor. Que Deus os abençoe e fique na paz.